certo aqui no Cara, final. que bom. Então, gente, eu estou no perfil do Romani aqui, mas o Romani hoje vai ser um entrevistado, né? Já tive a oportunidade de estar aqui conversando com o Romani, me entrevistando, falando sobre liderança, me deixou muito honrado. E agora eu gostaria de trazer para a minha audiência a visão mais do Romani sobre liderança, sobre como tu conseguiu transformar, né, sair do mundo físico dos teus eventos e ter multiplicado o teu negócio, né, se tornar um líder e ter criado esse movimento de transformação. Então, Romani, te apresenta aí primeiro para essa galera, porque ninguém é melhor para falar de ti do que tu faz, do que tu mesmo. Vai lá. Muito obrigado, Cadu, pelo convite. Inclusive, essa live aqui era, como você falou, para estar acontecendo no perfil do Cadu. Quem ainda não segue o Cadu, segue lá, @Cadu Molina, né, Cadu? Uma coisa É isso legal aí. também, dá para entrar. Se alguém entrar no seu perfil agora, ele consegue ver a live da mesma forma, entrando para o meu, consegue ver a live aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Romani Souza. Eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano. Eu tenho uma empresa hoje com 9 colaboradores, eu mais 9 pessoas trabalhando junto lá. E eu acredito muito no desenvolvimento de pessoas como desenvolvimento de negócios, desenvolver pessoas, de alguma forma fazer do mundo um lugar melhor. Eu tenho essa visão. Uma coisa que o Cadu sabe fazer muito bem é essa questão da liderança. E para quem deseja gerar impacto no mundo, é uma coisa essencial. Vou te falar do meu negócio aqui agora. Em 2000, eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento humano em 2010. Só que 2010, assim, patinando, sem saber fazer o negócio direito. Era aquele negócio meio... Eu queria fazer só. Em 2015, eu fundei um Instituto de Desenvolvimento Humano, o Instituto Romani. De lá para cá começaram as turmas de formação, os treinamentos e assim por diante. Em 2017 foi quando consolidou, quando eu já estava conseguindo fazer turmas mais recorrentes, o negócio estava andando, eu já tinha equipe, de repente veio 2018, um ano excelente de crescimento, 2019, eu ministrei 30 turmas de formação em 2019, é mais de uma turma por mês, mais de 2 turmas por mês, e tudo eu ministrando, ou seja, quase todo final de semana eu estava em algum lugar do Brasil ministrando cursos. Aí veio 2020. Em janeiro, 2 turmas. Eu não lembro se foi 2 ou 3 em janeiro e 2 ou 3 em fevereiro. Eu lembro que foi 5 turmas nos primeiros 2 meses de 2020. E, cara, esse momento foi um momento de vivenciar o processo de liderança na prática também, porque eu tinha opções. Ou eu ia ter que mandar todo mundo embora, eu não sabia o que eu ia fazer. Chegou ali fevereiro, março sem faturar nada. Abril sem faturar nada. Maio sem faturar nada, já ficando desesperado com a empresa de desenvolvimento humano. E, cara, é viver aquilo que eu falo muito, de fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas. A gente reorganizou a empresa, teve algumas pessoas que saíram, mas foi legal para entrar mais forte. A partir dali, nasceu um movimento transformacional, 100% focado no digital. Coloquei toda a minha energia no movimento transformacional no mês de junho, no final de junho, já entrando em julho. Em menos de 6 meses, a gente conseguiu sair de 0 membros no movimento transformacional para hoje, nesse momento que nós estamos fazendo essa live, para 1.654 membros no momento que nós estamos gravando a live agora. Nesse momento agora. E o legal disso que nós estamos falando aqui é que, para acontecer, foi essencial o processo de liderança e o processo, eu gosto de dizer também, o trabalho mental. Eu podia ter fechado a empresa naquele momento. Podia ter falado, cara, vou desistir desse negócio, não dá para mim, ano que vem eu continuo, estava acostumado com o físico. E esse foi um ponto muito de virada. Hoje está com 1.654 membros. Abriu a mentoria também para outras pessoas, como o Cadu, que está lá dentro da mentoria, um parceiro de missão. E, basicamente, o que eu faço é ajudar pessoas através do desenvolvimento emocional. O que tem lá dentro do movimento transformacional? Eu digo que é uma corrente do bem, ajudando pessoas a poder ajudar outras pessoas, seja de maneira informal no dia a dia, seja trabalhando como terapeuta. Porque eu ensino uma técnica que eu desenvolvi chamada hipnose transformacional. O que é a hipnose transformacional? De forma bem simples, é a gestão emocional. Eu consegui não perder o controle ou controlar outra pessoa, mas conseguir entender mais sobre as minhas próprias emoções e ajudar outras pessoas também a fazer o mesmo. Basicamente isso que a gente faz aqui.
Cara, primeiro, parabéns aí por ter conseguido, como líder, pivotar o teu negócio e agir rápido para não deixar essa missão de entregar para as pessoas o que tu acredita, a tua visão de mundo, e escalar isso de uma forma muito maior do que se dependesse só do mundo físico, né? Talvez botar 1.600 pessoas no espaço físico no mesmo momento, além de ser muito custoso, né, isso ia demorar muito mais do que 6 meses para acontecer de trabalho. Então, parabéns por te movimentar rápido e entregar isso. Cara, tu fala muito sobre terapia, tu fala muito sobre hipnoterapia, né, e dessa questão do mergulho para dentro de si. O quanto tu acredita que esse voltar para dentro, esse olhar para dentro, ele é importante para o líder, para o cara que quer desenvolver a sua liderança. Lembrando que quando a gente fala liderança, a gente não está falando só da liderança profissional, mas a liderança de assumir realmente o controle, a autorresponsabilidade, o protagonismo da sua vida. Fala, Romani, é contigo a... Uma coisa que, falando até sobre essa questão da liderança, para mim uma das principais qualidades de um líder é desenvolvimento da autorresponsabilidade. Porque eu vou te falar, olha que legal isso, isso realmente aconteceu com a minha equipe. Tinha 2 pessoas na época trabalhando com vendas via telefone. Uma dessas, 3 pessoas inclusive. Uma dessas pessoas estava médio, outra pessoa estava indo muito bem, performando muito bem, muito acima da média, e uma outra pessoa, ela performava muito mal. Uma média que uma pessoa vendia ali 15 treinamentos no mês, cursos presenciais, o valor na época R$3.000. Uma vendia 15, a outra vendia 8, 7 e a outra terminava um mês fechando com 2, 3. E todo mundo recebia o mesmo número de contatos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu ia conversar com aquela pessoa que fechava 13, 14, 15, 18 pessoas em uma formação, aquela pessoa, a informação que ela me trazia é: olha, por que você acha que você fechou 13 esse mês? Cara, eu acho ele trazia o senso de responsabilidade e aprendizado. Ele não pensava, eu fechei colocando uma desculpa. Ele pensava como ele ia fazer para fechar 14, ou 15, ou 16. Ele já estava pensando, opa, Romani, você me arruma um treinamento sobre ligação para telefone? Romani, você não tem um livro aí sobre... Ele conversava assim comigo. Isso é o processo de formar pessoas assim é incrível. Porque aí tinha um segundo. O segundo estava ok, ele ia bem, mas ele não tinha aquela mesma vontade de falar. Ele achava que era normal. Ele falava, não, cara, eu dou o melhor de mim, eu faço o máximo de mim. Só que o outro, ele via coisas que aquele segundo não via. Que é, peraí, deixa eu ler um livro, deixa eu fazer um treinamento, deixa o que nessa ligação eu errei que a pessoa não fechou. Ah, não, mas eu não errei nada, a pessoa não fechou porque ela não tem dinheiro. Enquanto pensar assim, você vai continuar na mediocridade, vamos dizer assim. E o terceiro, isso é uma história real. Essa terceira pessoa, ela, toda vez que eu ia conversar com ela, ela fala, não, mas tá muito difícil, os clientes agora não têm dinheiro não, o treinamento é caro. A responsabilidade era sempre do outro, do cliente. O cliente não entendeu a oferta, o cliente está fazendo errado, o cliente e por aí vai. Parece simples isso que eu estou falando aqui, mas essas 3 pessoas, não é trabalhando comigo, em qualquer lugar que elas estiverem, essa terceira pessoa vai ter dificuldade de se manter no trabalho. Ela saiu, eu tive que tirar, desligar ela da empresa. Mas se ela estiver em outro local e reagir dessa mesma forma que ela venha reagindo, ela vai ter dificuldade de se manter no trabalho. Esse segundo, ele é ok, mas não é um cara que eu vou necessariamente gastar energia. Aquele terceiro, eu paguei treinamentos para ele. Esse terceiro, eu falei, cara, esse cara aqui é alguém que eu quero ver crescer dentro da empresa. Isso faz diferença para o meu negócio, porque empresas são resultado de pessoas. Empresas são resultado de pessoas. Uma pessoa dessa, vale a pena, mesmo no momento que não tem nada para fazer, continuar mantendo para que fala, cara, quando eu arrumar alguma coisa, essa pessoa está comigo. Isso é uma das coisas que eu acredito. Aí veio os lançamentos, a virada ali, assim, vamos dizer, da questão da criação do movimento transformacional. Naquela época, eu ouvia pessoas falando comigo. Por exemplo, meu pai, ele chegava e falava assim, Romani, não é melhor você fechar esse negócio? Fica mais tranquilo agora. E eu tinha um caixa, só que eu não tinha caixa infinito para ficar
bancando aquilo lá para... Aí, não, fica mais tranquilo agora, para isso daí, vai mais devagar, é a hora de tirar todo mundo. E nesse momento, se eu for escutar alguém que não está vendo o que eu estou vendo, é muito perigoso. E aí tem essa questão de ser líder de mim, para compartilhar a minha visão, o que, que eu vejo, o que, que eu acredito. E o que, que tem fundamentos. Por isso é importante também investir em mentorias, porque quando você está em grupos onde tem mais pessoas que conseguem ver aquilo, imagina o quanto isso é importante. Se não tivesse outras pessoas de fora, no meio, que estivessem reagindo àquele momento de pandemia e fazendo melhor, vou dar um exemplo, o Vitor Damasio, que fez um evento online lá, e era para acontecer presencial e tal. Cara, quando eu vi, opa, vai acontecer online, era para acontecer presencial, sabe o que eu fiz? Eu tinha 2 turmas vendidas, cara, já para entregar em março. Que se eu não entregasse, imagina, a questão de prejuízo que eu teria seria, vamos colocar aqui, umas 50 pessoas vezes 3 mil, já dá 150 mil reais. Que ali era um negócio que dificultaria para mim. Ali eu falei, cara, vamos entregar isso online? Vamos ver como vai ser? E foi uma das melhores decisões de virada de jogo do meu negócio. Ao entregar online, as pessoas amaram, além de amar, nasceu o movimento a partir dali. Porque no final eu falei, cara, quem quer construir essa comunidade agora? Ver os primeiros membros. E a partir daqueles primeiros membros, a comunidade foi crescendo, foi vindo os lançamentos. E eu acredito, essa questão da liderança tem a ver com tem a ver com essa construção da visão, da missão, do propósito que eu tenho, dos meus valores, e passar isso para as outras pessoas que estão ao meu redor. Os colaboradores que estão ali dentro da empresa começam a ver o que eu estou vendo também. Porque se eu chegasse e começasse a ficar muito desanimado e permanecer desanimado, em pouco tempo está todo mundo desanimado. Agora, na hora que eu falo, cara, vamos fazer esse negócio aqui acontecer, eles me veem vendo uma coisa, eles podem não estar vendo agora. Mas todo mundo começa a reagir. Opa, dá para fazer. Eu acredito nele, ele já fez isso aqui antes. Até por isso é importante a integridade. Essa questão da consistência, da integridade, a pessoa olha para você e acreditar nessa visão. Até uma coisa, quando um dos valores lá do Instituto Romani, eu coloco paixão. O cara tem que gostar de estar lá. Se eu vejo que o cara não tá gostando de estar lá, cara, vamos conversar aqui, tô achando que já não serve para estar aqui mais, porque isso é muito importante para mim. Essa parte, eu acredito que... E outra, quando se fala sobre essa questão de liderança e se vai falar das habilidades que o líder deve ter, você vai ver que tudo tem a ver com habilidades comportamentais e de gestão emocional. A pessoa vai ter que desenvolver questão de gestão emocional e questão de habilidades comportamentais vai ser essencial. E tem uma coisa que, por questão técnica, vamos dar um exemplo. Eu vou ensinar o colaborador a digitar mais rápido. Ele é muito lento para digitar. Isso daí é fácil de resolver. Se deixar ele digitando lá 1, 2 meses, ele já está digitando mais rápido. Agora, se você pega uma pessoa que vamos dar um exemplo, ela bagunça muito a empresa e atrapalha o trabalho do outro, e sem perceber ela cria um clima que não é legal de acordo com os valores da sua organização, isso é muito difícil de mudar naquela pessoa. Aquela pessoa pode ser até competente, mas ou uma pessoa que é muito... Tudo que você fala, ela quer reclamar. Eu tinha entrado na ligação aqui. Tudo que você fala, ela quer reclamar, ou quer ir contra. Isso também é mais difícil de mudar. Agora, questão de habilidade técnica, dá para desenvolver nas pessoas. E eu acho que esse processo do desenvolvimento emocional e a liderança andam muito juntos. Qualquer líder, ele vai ter que se desenvolver. A empresa é reflexo muito do dono. E as pessoas que estão ali, um exemplo muito claro disso é no momento que eu podia ter fechado o Instituto Romani. O reflexo de como aquelas pessoas reagiram foi exatamente como eu reagi. E é entender também o meu momento. Não tem nada de errado fechar um negócio. Eu não acho que... A questão é o que eu queria para mim. O que eu me vejo, como eu vejo o Romani daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Até uma pergunta que eu gosto de fazer, Cadu, e essa pergunta vale muito para o líder. Isso vale não só
o que você quer de verdade para o seu negócio. Porque quando a pessoa fala, beleza, eu desejo ser um líder melhor de mim, ser um líder melhor, uma coisa que eu gosto de perguntar é isso. Peraí, onde você quer chegar? Porque dependendo de onde você quer chegar, você tem diferentes caminhos a trilhar. Um exemplo, nosso amigo Rodrigo Cardoso. O Rodrigo Cardoso ele está numa fase agora de acelerar um pouco, mas ele quer desacelerar, ele já tem isso claro na cabeça dele. Então é uma pessoa maravilhosa, só que ele não tem a ambição, por exemplo, de fazer, sei lá, 9 dígitos, 100 milhões e coisa. Não, ele quer viver bem, ganhar muito bem, só que não é um negócio que quer... Ó, a minha visão, eu ainda nesse momento, eu sei que tem muita estrada para fazer, mas hoje eu estou querendo jogar um jogo de chegar um momento de faturar mais de 50, 100 milhões no ano. Só que vai demorar, eu sei que pode demorar 10 anos, mas eu quero viver esse estilo de vida. É importante traçar isso também. Outra pessoa pode, cara, Deus me livre disso aí, porque tem algo necessário a ser feito para que isso aconteça também. Tem um preço, né? Separa. Eu queria pegar um gancho no que tu falou, e se discute muito sobre isso, né? A gente contrata as pessoas pelas competências, mas o que vale mesmo no dia a dia é o comportamento. Né? Então, muitas vezes as pessoas são desligadas da empresa pelo comportamento. E é muito interessante isso quando determinadas funções, como tu citou esse exemplo dentro da tua própria empresa, trazendo 3 diferentes tipos de colaboradores que tinham entre si praticamente o mesmo objetivo, que era fazer a venda dos cursos, mas performavam diferentes. O que eu tenho entendido, né, estudando aí, falando com empresários e ajudando eles, é que o perfil comportamental da pessoa, ele tem... é como se tu botasse uma pessoa, por exemplo, que tem uma habilidade de ser um defensor, tá, para jogar no ataque e esperar que ele fizesse gol. Porque tem pessoas que não têm, de fato, aquele perfil para fazer fechamento de venda. Ela pode, de repente, até ser boa para prospecção, ela pode ser boa até para suporte, relacionamento, até para revisão e estatística ali para ver como foi, mas para conversão, para pegada, ela talvez não tenha aquela habilidade. E a gente, obviamente, quando quer ter pessoas na nossa empresa, do nosso lado, a gente quer que as pessoas tenham a mesma fome que a gente tem. Então, se é um líder que tem uma vontade de crescer e de fazer acontecer, a gente quer que todo mundo tenha tesão à nossa volta. Mas que muitas vezes as pessoas elas não estão jogando nas posições certas, são cobradas muitas vezes por essas posições por não estar na posição certa e acabam não performando. Eu não sei se era o caso desse time ali, mas eu quero trazer essa visão porque eu acredito muito nisso, porque se a pessoa tem fome, e fome vai dessa garra, desse tesão de fazer acontecer, ela procura encontrar soluções, mesmo entendendo que naquele momento aquela posição não é a mais adequada para ela. O que acontece é que muitas vezes a pessoa está na posição errada, mas ela não faz questão de trazer isso para o líder. E aí cabe um tato muito grande do líder, né, de poder olhar para essa pessoa e perceber como que eu posso te ajudar, ou dentro da estrutura que eu tenho, seja um pequeno negócio, um negócio médio, grande, porte, em saber como que o seu negócio pode ajudar a trazer um caminho para aquela pessoa que está ali poder ter a vontade de se desenvolver. Porque essa chama que ela tem, essa fagulha, esse combustível para queimar, vai depender muito mais dela do que de ti que é líder. Mas se tu botar essa pessoa que tem esse combustível ali em algo que não incendeia o coração dela, ela nunca vai se ativar. Então é usar o negócio ali como uma plataforma de desenvolvimento humano, entendendo, né, que obviamente essa visão de comportamento, cara, eu não consigo conceber mais como que uma pessoa vai ter um negócio hoje sem estudar desenvolvimento humano, sem estudar sobre inteligência emocional, sem estudar sobre gestão de pessoas mais a fundo, porque tu pode ter o melhor processo do mundo da empresa, pode ser de tecnologia, pode ser o que for, pode estar no digital que a gente tiver. O momento em que tiver pessoas, e sempre a ponta final ou a ponta do meio vai ter pessoas envolvidas no processo, se tu não desenvolver isso, tu vai falhar como líder. E aí tu vai acumular, né, esse sentimento de que, cara, essa pessoa não presta, não está sendo legal, está destruindo o meu negócio, e muitas vezes é uma incapacidade tua como líder de olhar e desenvolver. Então, eu não estou passando esse recado para o Romani, tá? Eu estou passando esse recado para todo mundo porque serve um aviso para mim também como líder, para convidar você. Faz sentido, Romani? Faz muito sentido. Inclusive, eu vou te falar que isso já aconteceu também dentro do meu negócio. De pegar uma pessoa que ela não estava performando bem em certa atividade
E ao mudar de lugar, a pessoa ela começou a performar muito bem. E outra, uma coisa que, sem perceber, como líder, isso é muito fácil de acontecer. Eu olhar para uma atividade e pensar assim, cara, essa atividade é tão simples que ele dá conta de fazer isso aí, não é possível. E na hora que vê, a pessoa quase morre para fazer aquela atividade. Mas tem outras atividades que, para mim, são muito mais desafiadoras, que ele faz com o pé nas costas. E sem perceber, eu negligencio aquela habilidade da pessoa, como se, eu digo, no papel de líder, isso é fácil de acontecer. Vou dar um exemplo. Você pode ter um editor de vídeo. Ele edita vídeos. Ele sabe cortar o vídeo e ele encontra o time. Mas talvez ele não tenha uma noção de design tão legal assim. E aí eu penso, cara, por que você não está vendo? O design está horrível. Só que a habilidade dele talvez seja cortar aquele vídeo no lugar certo e aquilo tem certo valor. Ao entender, de repente eu posso pedir para um design já deixar alguns tipos de templates pré-prontos para ele. Eu posso criar soluções dentro daquele processo. Isso aconteceu comigo. Eu coloquei, hoje lá na empresa tem um design e tem um editor de vídeo. E exatamente esse exemplo. O editor de vídeo, ele tinha assim, ele colocava umas cores doidas, aí eu testei, não, você vai colocar só essas cores, não pode outra cor além dessas. Ainda assim, ele escolhia, sabe aquela, tipo, Times New Roman, a letra, né? Eu, não, só pode essa letra aqui, troca, só pode essa letra. Aí como que pode ser solucionado? Criar processos bem definidos. Isso também ajuda muito. E encontrar, opa, essa pessoa aqui, qual que é a habilidade única? Às vezes conversar, ter reuniões, falar, pessoal, ó, eu tô vendo isso daqui, dar feedback. E outra, feedback é uma coisa interessante, porque as pessoas olham para feedback e pensam assim, eu vou dar uma tijolada nele. Isso é o feedback. Não. A pessoa recebe como se fosse uma tijolada, entre aspas. E o feedback é para ser um presente. Quando tá recebendo feedback, a pessoa olhar para aquilo como se fosse um presente. Pior é se não tiver feedback. E chegar do nada, cara, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, se eu vou ser promovido ou se eu vou ser demitido. Essas reuniões são extremamente importantes, de entender indicadores, criar processos claros para a pessoa saber se ela está indo na direção certa. E eu me desafio nisso todos os dias. Essa criação de processo, até uma coisa, vou falar aqui a minha visão sobre isso. No início de uma empresa, você não pensa em criação de processo, é a minha visão. Você tem que pensar em fazer o negócio. Aí depois você está fazendo, beleza, já começou a dar certo? Segundo ponto, essa é a minha visão. O primeiro é meio que eu presa, vão fazer o negócio acontecer. Se eu tiver que colocar uma pessoa, beleza, mas tem que sair. Erra rápido, aprende rápido. Segundo ponto, eu vou colocar pessoas ali dentro. Se o negócio começou a dar certo, é burrice não colocar pessoas para trabalhar junto. Isso foi uma das coisas que mais me diferenciou no crescimento do meu negócio. Um exemplo prático. Eu me formei em psicologia. Eu tinha colegas que são psicólogos e nunca conseguiu focar em atendimento, ter clientes e assim por diante. Se esforçaram para isso. Mas o que eu vejo que foi um diferencial meu aí? Foi não ficar pensando que só eu tenho que resolver tudo. Cara, vou colocar alguém para fazer isso aqui para mim rápido. Quando eu vi que estava entrando mais clientes, cara, você que vai arruma um aqui, você que vai ligar para o cliente. O primeiro colaborador que eu contratei, Cadu, tinha mês que eu pagava ele e ficava sem receber. Mas para mim valia a pena. Até a pessoa que está pensando em empreender, se ela pensa, eu vou empreender para ficar rico rápido, ela está doida. É o contrário. Primeiro eu vou investir, agora eu tenho condição de crescer, eu me desenvolvo como pessoa. E eu tenho a possibilidade, ao me desenvolver como pessoa, de gerar valor suficiente para outras pessoas, a ponto de que eu vou ser bem remunerado por isso. O empreendedor é aquele cara que acorda desempregado todo dia e tem que gerar valor suficiente para ser remunerado de acordo. Agora, eu falando sobre essa questão, isso foi um caso real. O primeiro colaborador que eu tive já teve mês de verdade, que eu paguei ele e fiquei sem receber. Mas eu tinha a consciência da visão, onde eu ia chegar. Eu sabia que se eu não tivesse ele, cara, sozinho não dá. Se ele ficar ligando para os clientes esse mês e ele conseguir que sejam os clientes suficientes para pagar ele, no próximo mês,
o dele é igual, mas quem sabe a gente pode ter o dobro de clientes. Então, eu tenho o dobro. Quem sabe depois o triplo. Quem sabe depois 4 vezes. E se eu sei que um cara consegue 4 vezes o retorno, eu posso ter outro. E aí eu tenho condição de escalar um negócio. Um exemplo simples aqui. Imagina isso. A minha visão, quando eu estava no presencial, eu estava buscando construir isso. Estava caminhando nessa direção. Aí depois eu reinventei tudo. Mas basicamente foi o seguinte. Se eu tenho um colaborador, imagina se eu conseguisse duplicar aquele carinha que vendia 15 no mês. E ele vendia 15 cursos de 3 mil para mim. Eu tinha o curso do lead, as outras coisas. Ou seja, 15 vezes 3, 45. Já é um tanto legal. Mesmo tirando o imposto, mesmo tirando tudo, esse é um cara que me dava lucro. Que vale a pena eu continuar arrumando mais pessoas como essa. Ou seja, o meu desafio era duplicar esse tipo de pessoa. Porque daqui a pouco, se eu conseguisse 100 pessoas desse jeito, criasse processos claros, imagina isso. O negócio expande. Só que, agora eu vou pegar, o que é o negócio? O empreendedor passa por isso. Todo mundo que é empreendedor vai se identificar com o que eu vou falar agora. No primeiro momento, cara, eu vou fazer tudo, tal. No segundo momento, deixa eu arrumar aqui quem dá, posso arrumar meu sobrinho, sei lá, meu primo, deixa eu arrumar qualquer pessoa aqui, porque tem mais coisa que eu consigo fazer. E aí vem aquele ponto onde geralmente a gente contrata errado, onde geralmente eu vou ter que demitir depois de uma forma que eu não queria demitir, começa a passar por esses desafios. Aí beleza, tá indo assim, ok, aí eu começo a passar por uma fase onde eu começo a amadurecer e achar mais pessoas que são pessoas boas. Aos poucos eu começo a achar um ou outro ali que se diferencia. E aí vem a clareza da necessidade da construção de processos. Porque senão aquele povo começa a bater cabeça um com o outro. Aí começa a bater cabeça um com o outro, eu não sei o que eu vou fazer. É importante construir. Hoje eu faço isso, cara. Eu vou contratar. Eu já listo tudo que eu quero que aquela pessoa faça antes da pessoa entrar. Porque senão depois como é que eu vou cobrar dela? Nem eu, nem ela sabe o que ela tem que fazer. Cara, é muito louco isso, porque palestrando aí, ajudando empresários, o quanto o empreendedor é um cara cheio de vida, de tesão, né? Mas quando ele vai só no empresário, ou seja, quando ele tem uma empresa, considerando empreendedor o cara que tem o comportamento de empreender, e aí você pode ser um intraempreendedor, né? A gente quer ter colaboradores que sejam empreendedores dentro do nosso negócio, que tenham tesão de resolver problemas. Mas quando o cara vira empresário, cara, o jogo muda, porque daí ter uma empresa é a gente passar a olhar por ângulos que a gente não estava vendo, né? E fazer coisas que muitas vezes a gente só queria estar fazendo o que nos dá tesão de empreender. Então, a sua habilidade que você tem. Só que agora você tem que cuidar do marketing, dos números, das pessoas, o seu RH, você o contas a pagar, você começa o negócio tendo todas essas dificuldades, digamos assim, normais. Se não tiver processo, é muito provável que você vai se desgastar num nível que talvez vai perder a paixão por aquilo que você está fazendo no momento. E isso torna, obviamente, as pessoas, no primeiro momento, centralizadoras. Então, quando a gente vê essa visão que o Romani tem, que é essa mentalidade que é muito rica, que é de, cara, como é que eu multiplico o meu tempo colocando pessoas em gargalos que eu não consigo mais atender, ou que tomam o meu tempo e acabam muitas vezes não gerando resultado. Porque eu deveria estar focando a minha atenção, o meu cérebro, a minha visão como empresário em outras áreas, mas que eu não estou conseguindo porque eu estou apagando incêndio toda hora. E aí tem uma coisa que, cara, quando eu faço uma palestra, você pergunta, gente, quem aplica PDI aqui na empresa? Quem tem KPI, né, ou KPI, enfim, na empresa? E aí a galera muitas vezes nem conhece isso. São dois processos muito simples de aplicar. Se você tem um colaborador, você consegue aplicar. Eu vou explicar agora como é que funcionam os dois, para que você possa ter pelo menos um mapa de desenvolvimento dessa pessoa. PDI, Programa de Desenvolvimento Individual. Como ele falou, feedback é muito importante. Quando o feedback é dado por um líder, quando ele dá um feedback, é no intuito de fazer aquela pessoa crescer. Muitas vezes o feedback pode ser dado de uma forma idiota, estúpida, enfim, que acaba não fomentando isso. Mas antes ele ser falado no intuito de melhorar, do que ele não ser falado e ser falado pelas costas. Então, no momento que eu me preocupo, que eu passo isso para ti, é que eu quero de fato que tu melhore. Ainda que muitas vezes eu falhe na comunicação, não consiga te ajudar de fato a melhorar. Só que se tu tiver um PDI do teu lado, tu começa a mudar o jogo. Programa de Desenvolvimento Individual. No momento que eu dou um feedback, senta eu e o Romani lá para conversar. Romani, gostaria, cara, de trazer... Quero saber como é que tu está hoje dentro da empresa. Como é que está a tua satisfação dentro da empresa? Romani,
começa a falar as coisas, eu disse, cara, eu dei uma olhada aqui no teu rendimento, coletei algumas informações, ou fiz um questionário, fiz uma avaliação, e eu percebi que os teus resultados estão aquém do que tu poderia alcançar. Então vamos sentar junto aqui e vamos traçar uma meta juntos, um programa de desenvolvimento individual, para daqui a 3 meses tu saber direitinho o que tu precisa melhorar. Beleza? Beleza. O que tu acha que precisa melhorar? Aí a Romane começa a falar. Cara, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Cara, esse bate-papo ele é tão rico e tu vai anotando. Cara, eu preciso ter mais foco, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Aí tu vai, tá, então como, Romane, tu vai ter mais foco? Como que tu vai conseguir te desenvolver melhor? Eu vou perguntando para ti. E muitas vezes, talvez tu não vai conseguir ter essa resposta, não vai ter clareza. E aí é o meu papel como líder. Quem sabe a gente faz um curso tal? Quem sabe a gente faz isso? Feito isso, vai gerar o prazo. Então, ó, nos próximos 3 meses, tu vai te dedicar a gente alcançar esse resultado. E aí tu faz a pessoa assinar aquilo. Cara, é um documento, uma folha em branco que você pode fazer isso. Entendeu? O que a pessoa quer desenvolver, o prazo que ela quer desenvolver e o que ela precisa fazer. Assinou, e aí tu vai acompanhar essa pessoa dentro desse prazo para ver se ela está se desenvolvendo individualmente. Feedback individual. Transformou aquela conversa, que muitas vezes é uma conversa informal, que acaba não gerando resultado, porque não está listado. A pessoa sai ou puta que recebeu aquele feedback, ou sai ultra motivada, mas ela não tem um plano de ação. O cabe ao líder clarear esse plano de ação para que a pessoa possa se desenvolver. E o KPI, ou KPI, enfim, que as pessoas falam, é uma outra metodologia que também trabalha dessa forma, né? Que são indicadores de sucesso. Mais ou menos dessa forma que eu falei, só que nesse prazo dos 3 meses, eu quero saber quais são os indicadores de sucesso. Supondo que o Romane deu uma meta lá para o colaborador dele de vender 100 mil reais naquele mês. Ao invés do Romane chegar lá no final do mês e olhar, e aí, fulano, como é que tá os teus resultados? E ver que o cara vendeu 80 mil e pensar assim, não, vamos dar o gás agora para vender esses últimos 20, o Romane vai separar essa fração de tempo, essa meta, em pequenas frações para acompanhar, que são as chaves de acompanhamento. Talvez o Romane olhar lá no final do mês para ver se bateu a meta, ele vai olhar toda semana para estabelecer parâmetros. Então, na primeira semana, quando o cara tem que vender 25 mil, na segunda, 50, como se fosse um termômetro. E aí, se o cara não atingiu aquilo na primeira semana, eu vou lá conversar com ele. E aí, fulano, a gente precisava ter alcançado 25 mil. Quais são as ações que a gente precisa para conseguir preencher, para conseguir atingir a meta de 100 mil reais? Então, é tu estabelecer chaves de acompanhamento para saber se a pessoa vai conseguir alcançar aquele resultado. Mas isso pode ser para um curso que você paga para um colaborador seu. Muito líder pega e faz isso. Não, vai lá e faz o curso. E aí, tu esquece que o cara fez o curso. Cara, se tu delegou alguma coisa, cria uma chave para acompanhar esse colaborador. Por exemplo, deu curso para o cara fazer, é uma semana de curso sobre venda, sobre marketing, sei lá, sobre alguma coisa que é importante para se desenvolver. Diz, olha, a cada 2 dias, tu vai me trazer quais são as ideias que nós vamos implementar no negócio. A percepção desse cara para assistir o curso é totalmente diferente. Porque ele sabe que a cada 2 dias ele vai ter que quebrar a cabeça dele para pegar aquele conteúdo teórico que talvez ele fosse jogar, sabe, longe e desperdiçar, para trazer ideias para dentro do negócio. E aí a cada 2 dias tu vai monitorar esse cara. E aí, o que tu aprendeu no curso a gente vai poder implementar no negócio? Isso é desbloquear uma percepção do colaborador, do liderado que está ali, que muitas vezes é levar nas coxas. Por quê? Porque não tem o acompanhamento do líder. Então, mais do que dar essa direção, é criar um processo para acompanhar esse cara e corrigir as rotas, porque muitas vezes a gente cobra as pessoas, mas cobra em espaçamentos onde elas já puderam se perder e se reencontrar muitas vezes e a gente acabou esquecendo desse processo. E, gente, a gente vive num mundo de velocidade muito rápida. O Romane conseguiu construir um negócio praticamente do zero de clientes e ter praticamente 1.600 pessoas no movimento transformacional em 6 meses, algo tão rápido que, ou seja, ele precisou alavancar o time dele de forma muito rápida para dar suporte para 1.600 pessoas. E tinha 0 ali há 6 meses atrás. Então, se o Romane não cria um processo de ter esse acompanhamento, daqui a pouco as pessoas que compraram pelo Romane, que é um cara espetacular para entregar, estão se sentindo frustrados porque não teve processo. Dentro disso que eu estou falando, Romane, o que tu acredita hoje que tanto tu quanto os teus alunos estão passando nesse momento de empreender, porque muitos são terapeutas, né? Estão começando, eu presa, né? Quais são as maiores dificuldades e gargalos que eles têm nesse sentido de processos, de delegar? Eu vou te falar que o primeiro desafio é que a pessoa fica com medo de contratar e ela fica pensando, cara, eu consigo fazer, é aquela questão, eu consigo fazer melhor, porque eu consigo fazer melhor, deixa que eu faço, o funcionário vai me dar dor de cabeça.
E geralmente essa questão funcionário vai me dar dor de cabeça tem a ver com eu acredito que as pessoas são burras, entre aspas, aqui assim. Por quê? Porque se eu acredito que o outro não tem... Olha isso. Se você der uma responsabilidade para a pessoa... Olha isso. Olha o quanto é diferente. Se eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, faz isso daí e depois que você fizer, me manda que eu vou conferir. Eu sei que é importante conferir. Só que se eu já falar assim com ele, pode ser que de repente ele vai fazer um negócio cagado, porque ele pensa, Romano, vai conferir de qualquer jeito. Eu gosto de trabalhar a ideia de eu vou dar a responsabilidade. Falo, cara, você que vai resolver aí. Aí você traz, mas você que resolve. Eu olho depois, porque eu também não sou doido de repente do que é. Mas eu dei a ideia para ele que ele tem a responsabilidade de fazer aquilo lá. Outro ponto que eu gosto de trabalhar é a ideia de trabalhar esses 4 pontos aqui. Eu gosto de trabalhar nível 1, 2, 3, 4. Como assim? Nível 1, 2, 3, 4. Nível 1, eu gosto de chamar o cara que não tem nem noção daquela tarefa. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Nunca fez aquilo, não tem a menor ideia de como aquilo funciona. Então eu tenho que, quando delegar algo, eu tenho que pensar, eu estou delegando para alguém nível 1, 2, 3 ou 4. O 2 é o cara que ele já tem alguma noção, já ouviu falar, mas não sabe fazer direito também não. Esse é o nível 2. O nível 3 é o cara que sabe fazer, mas é importante, ou pelo menos nem que for dar uma olhada ali, ver se está tudo ok, ver e aí, fez certo. O nível 4 é quando aquilo está muito automatizado, aquele cara sabe daquilo mais que eu não preciso tanto ficar pensando naquilo mais. Só que o erro que eu vejo que tende a repetir é eu tratar o cara nível 1 como se ele fosse nível 4. Eu esperar que eu vou chamar alguém aqui, essa pessoa, ela sabe tudo, ela que vai resolver meus problemas tudo. Eu chegar e colocar uma pessoa, essa pessoa aqui, ela vai cuidar do meu Instagram. É como se ela fosse um mega especialista de Instagram. Só que ela não teve esse alinhamento que tem que acontecer. E o que eu gosto de fazer? Eu pego o cara nível 4 e eu dou tarefas para ele que se ele errar, a empresa sobrevive. Então eu pego uma coisa que eu falo assim, cara, pode ser que vai sair errado, mas deixa eu pedir para ele fazer para ver o que acontece. E aí aquilo tudo bem, se ele errou, eu vou dar o feedback para ele. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu vejo, principalmente os terapeutas, eles têm muito a ideia de que não são empreendedores. Isso tem que ser despertado. Se eu tenho um negócio que for de uma pessoa, eu sou um empreendedor. Pode ser que eu ainda não tenho colaboradores, mas eu já sou um empreendedor. E se eu tenho 1, 2, tem gente que tem 1, 2 e não se vê como empreendedor, cara. Por mais maluco que seja. O cara tem um secretário, ele tem alguém que trabalha com ele e ele ainda não está vendo, não enxergou que ele tem um negócio. E se você olhar qualquer pessoa que tem resultados, vamos colocar aqui assim, vou falar um resultado, podia ser, mas resultados vão colocar 500 mil a mais por ano. O cara fatura 500 mil a mais por ano, as chances são gigantescas de que ele tem colaborador. É quase impossível, eu não estou falando que é impossível, mas é muito. O cara tem que ganhar na loteria, tem que fazer uma coisa assim, mais atípica, para conseguir fazer mais de 500 mil reais por ano sozinho. Então, olhando isso, esse padrão, é essencial ter pessoas. Esse é um ponto. Essencial ter pessoas. Se eu coloco pessoas para trabalhar, o meu negócio já começa a mudar. E aí eu tenho que construir uma cultura de como essas pessoas vão se comportar ali dentro quando eu não estiver lá. E essa cultura acontece sem eu falar nada. Eu não preciso chegar lá e falar a cultura é essa. Se eu não falar nada. Se eu chego na empresa e eu sou mais largadão, eu chego atrasado, faço, sei lá, as pessoas tendem a achar que esse é um padrão a se repetir. Se eu chego e falo, cara, hoje você chegou atrasado, você não pode repetir amanhã, isso cria uma cultura. E tudo bem a questão de ter horário ou não ter horário, só que você tem que saber o que você quer para o seu negócio. Um exemplo, o meu negócio, eu sou bem flexível, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas eu crio a ideia no colaborador que quando eu preciso dele também, eu preciso que ele seja flexível. Porque eu trabalho com lançamento. Então, cara, nós estamos precisando mudar uma coisa aqui no e-mail, o cara que trabalha com programação. Ele tem noção que ele pode chegar no sábado e mudar uma coisa para mim, porque ele sabe também que na segunda-feira ele pode conversar comigo e chegar meio-dia, se ele quiser. Então, é importante estabelecer como é a cultura do seu negócio. E esse é um erro também,
que as pessoas cometem. O primeiro que eu falei, vou até deixar você comentar sobre ele, que às vezes eu falo demais aqui, cara. Você pode me interromper se eu estiver falando demais. Mas é de tratar a pessoa que é nível 1 como se fosse nível 4 e não dar oportunidade para o nível 1 se tornar 2, 3, 4. Porque o 1, às vezes, ele quer fazer, só que ele fez errado. Ao invés de você deixar ele corrigir, aprender e entender o que ele pode fazer, o que é mais fácil? Não, deixa que eu faça esse negócio. E todo mundo que é empreendedor, uma hora ou outra, faz isso. Eu faço isso. Então não tem jeito. Porque é muito mais fácil, no curto prazo, eu chegar lá e falar, deixa que eu resolver esse negócio. Só que, quando eu faço isso, eu ensino ele de que ele é uma criança mesmo. Ele não dá conta de fazer as coisas sozinho, ele deve se comportar como uma criança. Se eu quero que o meu colaborador se comporte como um adulto, eu tenho que trazer essa maturidade para que ele se comporte como adulto também. Essa é uma das frases que o Vitor fala muito, né? Se você quer que seus clientes, né, se comportem como adultos, trate eles como adultos, né? Eu acho fantástico. Cara, é genial essa questão de tu olhar como níveis, faz muito sentido mesmo, porque traz clareza, né? E também traz um certo desejo dentro do crescimento do colaborador, ele querer conquistar essas próximas faixas, esses próximos níveis dentro do negócio. Entendendo que se hoje tu está no nível 4, um dia tu foi no nível 1, provavelmente tu foi no nível 1 que se desenvolveu. Então, quais foram as habilidades, né, as skills, o padrão de comportamento, visão que te fizeram sair do nível 1 para o nível 3. O que acontece é, além do líder não estar preparado, do empreendedor estar preparado para poder identificar e ajustar e ajudar aquele cara a criar esse meio para que ele possa desenvolver, sair do 1 para o 4, acaba que muitas vezes esse cara ele quer ficar no nível 1. Ele quer ser um passageiro pela vida e quer ser bom em nada, né? E é engraçado porque, assim, na Move, né, nesses 13 anos, já se passaram mais de 500 pessoas. E a gente está com o negócio parado desde março. Porque não tem o que fazer, porque o negócio é evento e festa e tudo mais. E eu tive que desligar todo o time administrativo, né? Então, a galera que trabalha no final de semana no freelance, em torno de 40 pessoas, e é uma galera que a gente tem esse carinho, esse amor, enfim, mas todo o time administrativo tiveram que sair para a gente conseguir segurar para quando voltar os eventos. Tem 150 contratos para entregar. Só que, todos esses anos, a galera que entrou e passou, é impressionante, cara, que muitas pessoas, mesmo tu tendo essa cultura de desenvolvimento, mesmo as pessoas florescendo, tem gente que não quer. Tem gente que não quer, porque às vezes o não quer não tem a ver com o momento do cara. Às vezes o cara tem uma grande oportunidade, às vezes o empreendedor dá todos os artifícios, às vezes tu tem um programa de desenvolvimento dentro da empresa, mas simplesmente a pessoa não quer. Porque tem muitas vezes, com as crenças dela, o que tu falou, né? O cara tem uma mentalidade infantil, às vezes. Ele não despertou, e o infantil, nenê, né? Ou seja, só faz cagada por ser cuidado e alimentado pelos outros, né? Uma correlação de dependência nos ambientes em que ele vai. E aí acaba que a gente desperdiça as outras fases, cara, porque assim, essa questão da adolescência, né, que nos traz essa percepção de rebeldia do adolescente dentro de nós, também é importante dentro da nossa personalidade, não só para a questão do desenvolvimento pessoal, né, humano, familiar, mas também do negócio. Porque muito do empreender vem dessa questão não estamos dizendo que não vai dar certo, eu vou lá e vou fazer e tudo mais. Mas se não tiver a maturidade de um adulto, né, ou a percepção de alguém, de um ancião, né, ou uma pessoa mais madura, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, se a gente for fazer essa analogia que a gente fez com o desenvolvimento humano das fases, cara, a gente consegue perceber isso dentro do nosso negócio. Agora, acontece que você, como líder, você que quer ter uma equipe que performe como adulto, sem ignorar que é importante a gente ter um ambiente saudável, de troca, que seja descontraído, que isso também é importante, né? O que você está fazendo para conseguir ter essa maturidade e criar esse ambiente onde as pessoas vão querer desenvolver essas fases dentro da empresa. Porque muitas vezes esse cara é um cara imaturo, não é só dentro do negócio, é um cara que perdeu a vontade de crescer num relacionamento amoroso, de crescer, sabe, dentro de qualquer coisa. O cara achou que a vida é aquilo ali e deu. Eu acredito que quando a gente tem essa chama dentro de nós, e aí voltando para a minha história como empreendedor e ter passado essas 500 pessoas, teve gente que demorou, mas, cara, depois que parece que o cara passou, sei lá, 3, 4 anos, sei lá, o cara era apagado, assim, sabe? O cara ia para os eventos, mas não fazia diferença nenhuma, era um a mais, assim. E
de repente vira uma chave pro cara e o cara muda a percepção da vida dele. Aí entender qual foi esse processo de virada que aconteceu dentro de... E aí tem uma frase muito boa que o Superti usa muito, né? Que ele fala assim, o aluno, quando está pronto, o mestre aparece, né? E aí o Pedro ressignificou isso, ele disse, não, cara, ele vê o mestre, porque o mestre sempre esteve ali. E aí o mestre, tá, gente, que a gente está fazendo essa metáfora, não é o mestre uma pessoa necessariamente que está ali, um mentor. Claro que isso facilita se tiver alguém para te orientar. O mestre é qualquer situação da tua vida em que tu está pronto para tirar uma lição daquilo ali. Então, quantas vezes a vida nos dá sinais, a todo momento, de aprendizado, mas a gente não estava pronto para entender que aquilo ali, cara, era uma lição de vida para a gente poder evoluir e despertar. E aí, de repente, acontece algo daqui a 5 anos e diz, cara, olha só, isso já aconteceu lá atrás. Putz, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. O papel do mentor, e tu é o meu mentor, né, um dos meus mentores, e o mentor do digital, para tentar entender esse modelo de criar uma comunidade, de aprender contigo, por quê? Porque tu fez, cara. Então, assim, a Liga, que é um dos programas, não existiria se eu não tivesse entrado na mentoria do Romani. Entendeu? E para tu me desafiar a eu sair dessa mediocridade para poder enxergar, subir nos teus ombros, enxergar um pouquinho mais além, para conseguir fazer isso. E é interessante quando isso acontece, eu passo a ajudar outras pessoas também a subirem nos meus ombros e enxergar um pouquinho mais além. Para que essas pessoas que estão sendo seguidas, que seguem elas, também possam fazer. Então é um efeito em cascata. Mas depende única e exclusivamente de eu querer romper a minha mediocridade ali, de dizer sim, eu quero enxergar o mestre, né? O mestre, as lições que estão. Então, trazendo agora para fechar esse raciocínio aqui, o que hoje no seu negócio, o que hoje você está fazendo para tirar essa mediocridade do seu colaborador de alguma forma que vai gerar um desconforto, mas ao mesmo tempo ele possa enxergar esse mestre. E esse mestre não é você, o mestre que medita na montanha e é o mestre todo sagrado iluminado. Não. Mas o mestre é as situações do cotidiano que a gente aprende que torna a gente melhor, porque amanhã elas vão acontecer de novo e talvez vão acontecer em nível pior. E se eu não tiver uma casca, eu aprendi com aquilo, cara, é muito desmotivador, é uma carreira muito desmotivadora. Pega no seu relacionamento pessoal, todo mundo tem relacionamento. Se não se tira algo de bom e proveitoso de uma briga, de uma discussão, se não se aprende com aquilo, amanhã depois repete. Aí você vive fudido no relacionamento infeliz, troca de um relacionamento para o outro, os problemas acontecem. Por quê? Porque você está discutindo as coisas do seu primeiro casamento, do seu primeiro namoro, você não amadureceu, você não viu, não pegou os exemplos ali. Claro que quando a gente está falando de relacionamento, são duas pessoas. Ô, mano, tu vê isso acontecendo, cara, não só contigo, com os teus alunos, ou na tua vida pessoal também, compartilha um pouco com a gente aí. Opa, isso aí é uma coisa, esse desenvolver do amadurecimento é essencial. Eu acredito que o desenvolver do amadurecimento dos colaboradores está diretamente ligado com o amadurecimento do líder. Porque uma coisa comum é o líder. Meus colaboradores, minha equipe não performa. Esse líder já só falar não performa, ele tem que pensar o que eu tenho que fazer diferente para eles performar. Não é ficar falando que eles não performam. Porque ficar falando que eles não performam não vai fazer eles performar, não. Agora, vamos lá. Algumas coisas que eu gosto de trabalhar. Eu converso com os colaboradores. Eu tenho conversa com eles e falo, cara, me fala aí. O que é um sonho que você tem? O que é um objetivo que você tem? Eu converso para saber o que eles gostam. Isso parece simples, mas cria conexão. Como assim? De chegar e perguntar, fala, cara, o que é um plano seu para 2020? Isso aconteceu dentro do meu negócio. O cara falou, eu quero muito poder tirar minha carteira de moto. Um rapaz que trabalha comigo falou. Sabe o que nós fizemos? Sem ele saber. Nós batemos a meta num lançamento. Eu fui e paguei a carteira de moto para ele. Ele não sabia, não estava combinado. Quando aquilo aconteceu, ele veste a camisa de forma diferente. E outra, ele se sente ouvido, ele sabe que eu conversei com ele antes. A missão da empresa passa a mais ter congruência com a missão dele. Eu tenho que entender o que move, qual que é a ambição daquela pessoa. Eu tenho que conversar com os colaboradores para ver a visão. E outra coisa, eu também tenho que estar alinhado. Porque se tem um cara lá na minha empresa que eu quero montar um negócio para mim daqui a 6 meses. Então esse cara, talvez eu já fiz a contratação errada. Porque se eu contratei ele agora para daqui a 6 meses ele querer montar um negócio, eu tenho que pensar, nesses 6 meses vale a pena? Porque eu vou ter que treinar ele, desenvolver e assim por diante. Eu tenho que olhar quem é o colaborador que tem uma visão que está congruente
tá dentro do meu negócio. Talvez que seja 1, 2 anos, pelo menos, para valer o tempo ali. E qual aquele colaborador, quem sabe, pode passar a vida inteira comigo? E proporcionar a ideia de crescimento ali dentro. Como? Aquilo que você falou, os KPIs lá, os indicadores, é importante. Eu gosto de criar um job description, que é uma descrição de cargo mesmo. Eu vou e criar, cara, vamos fazer um checklist de coisas aqui para você fazer. E de tempo em tempo, eu vejo, cara, você viu que você fez isso aqui? Estava no checklist, você não fez. Fica mais fácil de cobrar da pessoa. Se eu combinei com ela antes e ela assinou antes. Você viu que estava aqui e não foi realizado? Era para ter sido realizado, está aqui na descrição. A pessoa pode até querer dar uma desculpa ou falar qualquer coisa, mas estava escrito. É diferente, ela assinou. Isso é um ponto. Outro, a criação, eu fiz a construção dos valores do Instituto Romani. Que eu escrevi esses valores, mas eu não só escrevi eles. Eu disse para eles o que eles significam na prática. Um exemplo, eu falei contribuição. O que vai significar na prática? Todo mês que a gente bater meta, a gente vai doar a cesta básica. Para aí X pessoas lá, de acordo com o número da meta, a gente doa X cestas básicas. Tem a ver com contribuição. E de um contribuir com o outro. Vamos entender o que está precisando ali. Um dos valores. Paixão. Você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que amar estar aqui dentro. Na prática, isso significa se precisar, cara, tem que entregar, sei lá, um vídeo aqui, eu vou ter que trabalhar 20 minutos a mais. Se precisar trabalhar esses 20 minutos, eu trabalho porque eu tenho paixão naquilo ali. Eu gosto disso daqui. Eu ensino como eles devem pensar. Para que na hora que isso acontecer, ele não ficar, Deus me livre que isso está acontecendo agora. Lembra dos valores? Eu construo, por exemplo, resultado. Isso é importante, tem que gerar resultado. Também não pode ser só... Estou falando da minha empresa, eu coloquei esse valor, resultado. E significa, cara, nós fazemos orçamentos aqui dentro. O que significa na prática? Eu preciso comprar uma coisa? Beleza, faz pelo menos uns 3 orçamentos. O que significa na prática? Resolve. Não fica me trazendo problema só, não. O ar-condicionado estragou, Romano. Beleza, cadê o orçamento? Você não fez ainda, não? Lembra do valor de resultado? Nem que for o orçamento, você tem que trazer ali. Então, eu crio uma cultura de como deve funcionar aquilo ali dentro. Para que quando eu não estiver lá, as pessoas sabem o que deve fazer. E outra, agora vem um desafio maior, que eu já estou entrando nesse ponto, e o Cadu fala muito disso, de como formar o braço direito. Cara, agora eu estou num ponto de construção de uma pessoa que eu quero que seja meu braço direito ali dentro. E isso é muito legal, porque eu vou ter que desapegar de coisas que eu sou bom para fazer, que eu queria fazer, e ali para confiar nesse braço direito, para dar maturidade para alguma pessoa, cuidar daquela equipe também. O bom líder é aquele cara que forma novos líderes. Não é aquele cara que faz pelo liderado. Que aí o liderado fica sendo o patrão do líder, entre aspas, assim. E é esses pontos de construir uma cultura, e essa cultura não só falar da boca para fora, mas mostrar o que significa na prática esse valor aqui, como a equipe vai se comportar. E outra, não é só como a equipe, eles têm que me ver me comportando dessa forma. Porque se eu falo para eles a questão do resultado, eles têm que ver que eu valorizo aquilo, eu também. Se eu falo de paixão, eu chego lá, não, tá chato, cara. Não, eu também vivo esse negócio. O líder tem que transpirar esses valores que ele escreveu e aqueles comportamentos que são listados congruentes com esses valores. Isso é uma coisa que eu construí, fiz reunião com o pessoal, construção da descrição de cargo. Tem uma outra estratégia simples, mas eu vou compartilhar ela aqui, de engajamento. Essa é legal, Cadu, para você passar. Que é basicamente o seguinte: a gente colocou uma caixa e dentro dessa caixa a gente entrega 30 folhinhas para cada um dos colaboradores. A gente começou isso agora, essa semana. Mas, basicamente, aí 30 folhinhas. E toda vez que alguém fizer um trabalho, não um bom trabalho, um trabalho incrível, você vai lá e dá uma folhinha para ele. E o trabalho incrível pode ser qualquer coisa. Ou te fizer alguma ação legal. Ou o que eu tô vendo de desafio nessa folhinha é que toda vez que alguém faz café lá, eles querem dar folhinha para a pessoa. Mas basicamente... Tem que botar na regra, não vale café. Basicamente é o seguinte: toda vez que alguém faz alguma coisa que seja legal, você
escreve na folhinha e dá para essa pessoa uma via, e são 2 vias. Ele tira a primeira via, entrega para a pessoa. A segunda via, ele põe na caixinha. Por quê? Porque no final, eu posso pegar, abrir aquela caixinha e dar uma olhada. Ah, o fulano teve 3, nós chamamos de notinha transformacional, nós estamos chamando. Teve 3 notinhas. O segundo teve 5 notinhas. O terceiro teve 10 notinhas. Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Por que esse teve tão poucas notinhas? Ou o que está escrito na notinha desse fulano também, que ele teve tantas? O que ele está fazendo que talvez eu não estava vendo, está fazendo todo mundo gostar dele? E uma coisa que nós fizemos que eu achei interessante para funcionar bem é que todo dia, que dentro do mês, dentro dos 30 dias, você tem que gastar as 30 notinhas. Você não pode ficar economizando. Se chegar no final, porque você também se forçar a ver no outro alguma coisa legal que ele fez hoje. E eu te falo por mim, Cadu, esse negócio simples me fez ver mais coisas boas nas pessoas lá dentro também. Boa, cara. Boa. Isso é uma metodologia que algumas grandes empresas, né, o que tu fez foi pegar uma ideia que é utilizada, que gera muito resultado, e transformar para a tua realidade prática, e ainda agregando esse sentimento de olhar no outro algo de bom. Acho que isso é fantástico. Quem tem uma cultura muito bacana nesse sentido é a Zappos, né, que foi comprada pela Amazon por mais de 1 bilhão aí anos atrás, né, inclusive o dono, que é o Tony, faleceu agora no incêndio faz uns 2, 3 meses atrás, e ele criou uma empresa que virou referência no mundo. Então, você vai lá para Nova York, onde é o principal site deles lá, você pode fazer um tour dentro da empresa, porque ele criou uma cultura onde, inclusive, os colaboradores tinham uma certa verba para encantamento de cliente. Então, tinha, sei lá, $30 lá. E aí tem casos da pessoa ligar e pedir uma pizza para as Zappos e aí o colaborador pegar o telefone para poder passar. Só que lá dentro eles desenvolveram o Zola, né, que era o dólar com Z de Zappos. E o conceito era exatamente esse, né? Eu poder trocar moedas internas dentro da nossa equipe para eu reconhecer aquele colaborador, e os colaboradores no final do mês tinham um ranking, né, onde eles podiam trocar depois dessas moedas por serviços, por tênis, enfim. É uma espécie de Netshoes americana, né? Netshoes é uma cópia das Apple, só que tinha essa cultura de troca, além de criar um ambiente muito divertido. Isso foi tão famoso, estimulou tantas pessoas, que se tornou uma referência no mundo, essa moeda interna de troca, porque não fica só mais aquela relação do chefe, do dono da empresa, colaborador, né? E sendo dinheiro de verdade. Tu cria uma moeda que tem tanto valor, mais valor do que o próprio dinheiro, entendeu? Porque ela não pode ser comprada. Se cada um saiu com 30, Romano, me vê mais 10 aí que eu quero te comprar. Tu não tem como, entendeu? Então ela cria um valor inestimável de troca que acaba fomentando essa cultura de reconhecimento. É muito válido, cara. Tem outras ações que podem ser tomadas até para pequenos negócios, mesmo que você tenha 1, 2, 3, 5 colaboradores, que podem aumentar esse engajamento, que são desde ações que nem o Romani falou, de ter conversas fora do ambiente de trabalho para criar mais essa conexão, de saber o que é um sonho para a pessoa, qual foi a maior dificuldade de superação que essa pessoa teve. E é incrível, cara, quando a gente faz esse tipo de pergunta muito básico, que normalmente a gente conhece dos nossos amigos mais próximos, a gente começa a olhar para as pessoas que estão do nosso lado de uma forma diferente e entender que muitas vezes o comportamento que ela tem advém de uma pessoa que perdeu os pais muito cedo, ou ela teve uma grande frustração na vida, ou aconteceu um certo abuso, só que se distanciou muito do ambiente profissional esse tipo de diálogo, porque se caracterizava romper uma fronteira do profissional para o pessoal. Mas eu te pergunto, cara, existe alguma... Tu quer desenvolver pessoas, existe considerar essa fronteira plausível se a gente não olhar o ser humano como um ser inteiro, íntegro? Porque se eu quero só cuidar da parte profissional do Romani, pagar ele, não quero ser amigo dele, eu não quero conviver com ele fora do ambiente de trabalho, não tem alguma coisa de errado nisso? Se eu não quero estar com o Romani, sabe, ser meu parceiro, ser meu brother, não precisa ser o melhor amigo, mas, cara, eu quero sentar numa mesa contigo e ser um cara que eu gosto de trocar uma ideia contigo, bom? Como é que eu vou aguentar esse cara, trabalhar todos os dias da minha semana? Eu vou querer chegar no final de semana e ver longe desse cara. Então, a gente criar conexões, porque às vezes essa desconexão do profissional para o pessoal, ela advém da gente não ter essa cultura onde as pessoas possam trocar com mais profundidade para conhecer umas às outras
E entender que muitas vezes aquele comportamento que a gente odeia no outro, cara, tem uma explicação porque a pessoa passou por uma situação muito ferrada na vida dela e que, porra, às vezes um pouco de compaixão, um pouco de empatia, um pouco de olhar já quebrou. E eu falo muito sobre isso, né, cara? O quanto a gente... Eu até fiz um vídeo no IGTV agora, faz uma semana e meia, que foi, cara, foi muito massa. Porque muitas pessoas compartilharam, foi um site legal pra caramba que eu tive, que eu tinha que pintar uma mureta aqui de casa. Eu adoro fazer, me destressa fazer funções aqui em casa, pintar, e eu adoro fazer isso, cara. Ser o homem da casa, digamos assim. E aí tinha uma mureta que eu queria pintar. Eu aluguei a casa no Airbnb agora no Réveillon, moro em Floripa, para quem não sabe, então bomba Floripa, aluguei. Eu queria pintar a mureta de entrada. Aí eu fui na ferragem e comprei uma tinta. Eu disse, cara, eu preciso de tinta marrom, porque combina com madeira e tal. Vou passar na mureta tinta marrom. E aí o cara me vendeu a tinta, quando eu abri a tinta era lilás, cara. E eu olhei e disse, cara, nem fudendo isso aqui é marrom. Chamei a Ju e falei, ô mano, que cor que tu tá vendo aqui? Aí estou vendo lilás. Eu disse, cara, como isso aqui vai ficar marrom? Eu disse, cara, não tem como. Aí, e a mureta era amarela. E aí eu tive que pintar de marrom. Aí o que eu fiz? Eu pintei um pedacinho só. Eu disse, cara, esse cara deve ter errado a cor na lata, deve ter vencido essa tinta, sei lá. Pintei um pedacinho. Ficou lilás, tá? No outro dia, quando eu acordei, tava marrom. Qual é o insight que dá para tirar disso, cara? Quantas vezes a gente julga as pessoas pelaquela primeira coisa que a gente está vendo ali, sem dar uma oportunidade, um tempo de cura? A gente fala, pô, curou a tinta, né? Secou, para entender que, cara, não, era marrom. Mas eu fui tão taxativo naquele primeiro momento ali, que eu não me abri. E aí eu podia ter ido lá na Ferrari e dizer, cara, não, essa tinta é lilás. Ainda bem que eu não fui, ia fazer papel de idiota, porque certamente eu ia chegar lá e falar, cara, chegou a pintar o negócio, ia fazer um bolo dele que estava estragado, qualquer coisa, e no final acabei pintando a mureta de marrom. Mas eu acho que esse insight ele vale para a gente trazer dentro da nossa empresa, porque muitas vezes essa barreira que a gente tem de intimidade com o outro, obviamente dentro dos limites da ética, dentro dos limites que convém o ambiente de trabalho, a gente deixar de desenvolver um time por não querer que esse time possa se conhecer em níveis muito mais profundos. E aí tem um livro que eu li que é muito bacana sobre isso, né, que chama Equipes Brilhantes, e ele traz, né, esse conceito, né, que as equipes que mais performam, elas advêm primeiro de uma característica que é de segurança. Tem que ter um ambiente de segurança aqui. Ou seja, as pessoas lutarem umas pelas outras, é um lugar onde eu posso me desenvolver, é um lugar onde eu me sinto pertencente. No momento que eu sinto um lugar que, cara, eu posso confiar no Romani, posso contar com o Romani, posso contar com o time que está aqui à minha volta, eu me torno mais vulnerável a falar de coisas que me incomodam, coisas da minha vida. E no momento que eu me torno mais vulnerável, eu me conecto em níveis mais profundos. E quando rola a conexão, eu sinto que eu estou numa família, eu sinto que eu estou num ambiente onde eu possa ser cuidado. E se eu estou assim, dentro do meu ambiente de trabalho, eu sinto que vale a pena lutar essa luta, ou lutar pelo outro. Então, muda essa atmosfera de trabalho, de rendimento no trabalho, quando a gente consegue criar esse ambiente onde as pessoas podem se sentir seguras e conhecer mais profundamente umas às outras. É isso aí, cara. Ó, muito bem falado, Cadu. E faz muito sentido e é entender, tem um ser humano ali. Não tem um CNPJ, quando você está falando com um colaborador. Empresas é um monte de CNPJ junto para formar, um monte de CPF junto para formar um CNPJ. Então, todo ser humano tem uma história. É legal, sabe aquilo que eu falei? Às vezes conversar, de ver alguma coisa que ele quer naquele ano, de saber que eu poderia pagar a carteira de moto. Porque pensa, olha que simples isso, mas poderoso. Se eu tivesse chegado e comprado para ele uma viagem, talvez ele nem queria viajar, não é do interesse dele. Porque para mim, eu ia achar legal. Então, conversar, entender sobre os valores daquela pessoa, entender sobre a ambição daquela pessoa. Se está acontecendo, você viu, opa, a pessoa está performando bem, mas chega um mês que ela está performando mal, conversar o que está acontecendo, posso te ajudar com alguma coisa. Aquilo que você falou também, Cadu, que é muito legal, peraí, o que você acha que você precisa melhorar aqui? E ouvir a pessoa. Eu preciso melhorar isso, aquilo, tal. E ouvir. Às vezes a pessoa traz algo que ela pode melhorar que nem o líder tinha visto, que é um ponto de melhoria para ela. A questão do ouvir e tratar, até uma coisa legal, que cada vez mais você pode perceber que as empresas que se tornam unicórnio, aquelas empresas que hoje em dia crescem mais rápido,
elas têm uma linha mais horizontal da ordem de hierarquia do que necessariamente, tradicionalmente, as empresas mais tradicionais, que têm aquele organograma todo. Aqui eu não consigo falar com o diretor sem falar antes com o GM e por aí vai. É legal ter organograma? Mas você percebe que mesmo existindo organograma, aquelas empresas que estão crescendo em velocidade mais acelerada são aquelas empresas que, tendo organograma, elas criam um organograma que existe também uma horizontalidade, ou seja, eu consigo conectar com a pessoa que está lá mais acima para poder trazer a minha visão. Que a visão de quem está abaixo, se aquele cara que está muito aqui no topo não entender o que está acontecendo lá embaixo, a empresa começa a ter uma velocidade de crescimento muito menor. O que dá a possibilidade hoje, cara, montar um negócio em tão pouco tempo, crescer esse negócio, muitas vezes é esse olhar dos líderes terem conexão com os liderados e um poder dar ideia para o outro. Um exemplo, eu visitei a Eduz esses tempos, o Cadu sabe que eu sou fã da Eduz lá, mas eu achei incrível como é construído, assim como a Hotmart também é assim. A questão dos colaboradores se sentirem parte. São empresas interessantes de ver como cresceram rápido também. Empresas que têm valor de mercado gigantesco já e com um crescimento exponencial muito rápido. E um dos segredos para esse crescimento tem a ver com pessoas, tem a ver com liderança, tem a ver com acreditar no ser humano também. Cadu, valeu demais o convite aí pela live, viu? Deu para trocar. Cara, obrigado por tu me socorrer. Tu me socorreu hoje, cara. Essa live era pra estar rolando. Você tá aí, chegando agora, era pra ter rolado lá no meu perfil. O Romani me socorreu aqui, porque eu não sei que o WhatsApp, o Instagram tá tendo uns bugar. Cara, obrigado pelas tuas considerações. Sou eu que tenho que te agradecer. Eu sei que eu tô aqui no teu Insta, mas eu quero te agradecer aí pela oportunidade de a gente poder trocar um pouquinho mais. Se puder deixar a live, sabe, eu te agradeço, pelo menos pelo salvar aqui. Tá Pode deixar. Pode deixar que eu vou deixar ela salva. Eu te mando também, se você quiser, o arquivo depois para subir no YouTube, que o Pedro edita lá, que trabalha com a gente. Legal, cara. Obrigado pela tua generosidade. Parabéns, cara, mais uma vez pelo movimento transformacional de estar impactando aí a vida de centenas de pessoas, milhares de pessoas, né? E me fala aí, que dia que vai ser o seu treinamento, o lançamento que vai acontecer, que vai ter uma semana de curso gratuito do Cadu aqui. Que dia que vai ser? Compartilha aí com o pessoal. Valeu, cara. Vai ser na segunda-feira, agora. Eu chamei de Destrave Sua Liderança. A ideia, tu sabe melhor do que eu, que é entregar realmente um treinamento, entregar o treinamento completo, né, cara? Então, assim, de graça. Chega a ser até meio contraintuitivo. É entregar realmente algo de muito valor para as pessoas poderem melhorar suas capacidades de gestão e liderança dos seus times. Desde a parte de segunda-feira que a gente vai trabalhar de mentalidade, identidade. Na terça, a gente vai falar sobre arquétipos comportamentais. Na terça-feira, a gente vai falar como parar com os conflitos dentro da equipe e assumir as rédeas do negócio. E aí, na quinta-feira, a gente poder fechar aí com um teste final. Então, se você aí tem um negócio, se você trabalha no negócio e quer desenvolver isso que eu considero que é uma habilidade necessária para a vida, que é você acreditar no seu potencial de liderança para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para ser, sabe, uma pessoa que vai poder impactar a sua sociedade. Você não pode perder. Vai lá no meu Instagram, primeiro link na bio ali, você pode se inscrever, é gratuito, não perde. Não vai ter replay, aprendi aí com o meu mentor de negócio, então vai ser uma aula, você perdeu, ferrou. E é um programa de formação, então vai ter certificação no final. Outra dica que o Romani me deu, ou seja, quem passar por essas 4 aulas na semana que vem, vai receber essa certificação no final, mas tem que estar lá. Então não perde, porque é uma oportunidade de você começar o 2021 aí com uma mentalidade diferente para o seu negócio, ou se você está dentro do negócio e quer assumir realmente essa postura como líder aí. Porque, cara, olha só, todo empreendedor, todo dono de negócio, todo empresário sonha em ter colaboradores que tenha vontade de crescer e dizer, cara, é comigo, bota a abraçadeira de capitão e diz assim, joga na minha que eu resolvo. O problema é que a maior parte das pessoas fica esperando uma ordem, fica esperando algo para conseguir resolver. Se todo mundo tivesse essa vontade de crescer, os negócios seriam muito mais prósperos, as pessoas poderiam ser mais realizadas e ter mais dinheiro. Então, mesmo que você não seja o dono de um negócio, saiba que o Destrave Sua Liderança também é para você. Então, a gente se vê na segunda lá.